Hoje, boa noite. Um grupo tão pertinho um do outro, era para estar com a esposa, né? Mas é um privilégio poder estar com cada um de vocês aqui hoje à noite. Ouvindo o pastor Técio falando aí antes quanto à importância do triângulo. Muitas vezes quando pessoas chegam para mim para falar sobre conflitos no lar, eu os levo a Gênesis capítulo 3, e isto justamente porque eu sempre gosto de explicar, havia harmonia um com o outro enquanto estavam em comunhão com Deus. Uma vez que quebraram o mandamento dele, aí tudo mudou. E aí quando Deus pergunta, você comeu do fruto proibido a Adão, o que ele responde? A mulher. Mas não foi só a mulher, mas ainda a mulher que me deste. Quer dizer, ele tinha morrido para com Deus, tinha se tornado inimigo dele. Então, para recuperar, reconciliar entre o casal, tem que consertar com o Senhor primeiro, porque o mau relacionamento é fruto de rebeldia contra o Senhor. Mas se você tem uma Bíblia aí contigo, seja em papel, ou seja também no celular, seja um ou outro, é a palavra de Deus. Ainda temos duas cadeiras aqui, pastor, se alguém quiser entrar. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos a criação. E gostaria de chamar primeiramente a sua atenção a Gênesis 1 e 26. Lá diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Isto é, homens, para nós podermos compreender quem nós somos, para responder quem sou eu, nós precisamos conhecer a Deus. O que mais importa quanto a nós é que nós fomos feitos à imagem dele. E no caso, isto é a verdade quanto às nossas esposas também. Algumas coisas que eu vou dizer hoje à noite, eu acredito que não vão ser agradáveis para vocês ouvirem. Para alguns, pelo menos, não estou dizendo necessariamente todos. Mas gostaria de chamar a sua atenção aqui neste versículo. Isso aqui é a palavra de Deus. Nota bem que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Quando a sua esposa vai preparar o almoço, ela diz, façamos o almoço, se é só ela que vai fazer. Entendeu a pergunta? A pergunta é, se ela vai fazer sozinha, ela diz, façamos o almoço? Não. Se é só ela, farei o almoço. E você notou que Deus disse aqui no plural, façamos. A questão da gramática, eu sei, talvez vocês, quando na escola, e para alguns de vocês, cabelo branco que nem eu, já faz um bocado de tempo, mas os próprios verbos na palavra de Deus são importantes. Com quem Deus está conversando aqui? Para dizer, façamos.
Pois bem, aqui, já no primeiro capítulo da Bíblia, é Deus falando, mas falando no plural. Não é que a essa altura ele está revelando, já que é Pai, Filho e Espírito Santo, no progresso da revelação, que a gente passa a compreender isso, mas já está aqui a pluralidade de Deus no primeiro capítulo. Mas eu quero prosseguir com essa pergunta, então, perguntando, então, foi o Filho que está falando aqui ao Pai e ao Espírito Santo, dizendo, façamos o homem? Acho que o Pai falou, não, acho que é o Filho. Pois bem, aqui tem um dizendo que é o Pai falando com o Filho. E por quê? É o Filho que toma a liderança? Não, o Pai não. Não, é para ser o Pai. Né? E o que eu estou atrás com isto é de comunicar para vocês que, para compreender bem o nosso papel como homens, nós precisamos conhecer a Deus. Sem conhecimento da pessoa dele, nós não vamos compreender direito qual é o nosso papel. Tendo olhado isto, gostaria de lhes levar, então, a 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Eu gosto que vocês verifiquem, mesmo na palavra, vocês mesmos. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nós temos aqui 4. E não estão exatamente na ordem. Então, qual é o cabeça de tudo? Deus Pai, no caso. E quem é que responde a Ele? Jesus Cristo. Né? O Pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de quem? Do homem. E o homem, o cabeça da mulher. Mas nós precisamos falar um pouco sobre este relacionamento. Primeiramente, eu acho que eu vou mudar um pouco mais para cá, talvez fica mais central para vocês assim. Eu acho que na última vez que eu estive aqui, eu mencionei para vocês que agora no mês que entra vai completar 9 anos que o nosso filho Caleb, num acidente automobilístico, pegou uma pancada aqui no olho esquerdo. Eu falei sobre isso aqui? Pois bem, estava pensando que sim. E ele foi levado para o hospital e entregue lá recebendo ele, diziam que ele não ia escapar aquela noite ainda. Tão grave foi o acidente. Depois de uma semana ou pouco mais, me dê a sua mão aí, por favor. Olhe para o meu dedo aqui. E o primeiro movimento que eu vi ele fazer foi isso aqui. Não movimentando o dedo nem 1 centímetro total, não. Ele passou 8, 9 semanas em coma, 1 mês na UTI, 4 meses no hospital de reabilitação. Depois de umas 3 semanas, mais ou menos,
ele estava amarrado na cama por questão de que senão ia bater e se ferir muito nos lados da cama, pés e mãos. Mas aí a gente soltava ele, eu e alguns dos outros filhos, assim por uns 30, 40 minutos. E depois de 30 ou 40 minutos, cada um segurando um braço ou uma perna, a gente estava exausto de cansado de tanto movimento, todo desorganizado. E eu pergunto por quê? As conexões entre os dois lados da cabeça tinham sido quebrados. A cabeça não estava governando mais o corpo. E quando a Bíblia fala aqui de cabeça, está falando justamente nesse sentido de como a cabeça é para o corpo. Agora, voltando a este versículo aqui, quando diz que Deus é o cabeça de Cristo, quanto a Deus e Cristo, há uma diferença de natureza por parte deles dois. Por exemplo, o Pai é onisciente. O Filho é onisciente também? Sim. A resposta é sim. O Pai é todo-poderoso. O Filho é? Pois bem, e em todas essas características, aquilo que o Pai é, o Filho é também. Natureza a mesma. Porém, em função, são diferentes. Em João capítulo 6, e os versículos 38 e 39, Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E o que eu quero que vocês saibam é que no Evangelho de João, especialmente, são muitas as vezes que Jesus usa essa expressão, o Pai que me enviou. Você acha que tem alguma vez que diz que o Filho enviou o Pai? Não. Em termos de quem é o Pai e quem é o Filho, o correto é o Pai enviar o Filho. Mas pense em outra coisa ainda no versículo. Jesus diz: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Pergunto: Jesus tinha vontade? Como é? Ele diz a minha vontade. Ele fala da vontade do Pai. Então, ele tem vontade. Mas como filho, o Pai sendo cabeça, ele alegremente faz a vontade do Pai. Vamos prosseguir aqui em 1 Coríntios. Aliás, são muitas as vezes que é mais ou menos assim. E eu queria ir para Salmo 40, antes de voltar lá para 1 Coríntios. Em Salmo 40, esse é um salmo profético. Em Hebreus é mencionado que
Estas são palavras de Cristo. Em Salmo 40, versículos 7 e 8, dizem: Então eu disse, isto sendo Jesus, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E o que está escrito? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então eu pergunto, Jesus está lá lamentando e chorando que ele que ele se submete ao Pai? Nem um pouco. Ele está dizendo, é a minha alegria fazer a vontade dele. Agora, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 11, nós vimos então o relacionamento entre o Pai e Cristo. O próximo relacionamento mencionado em termos da sequência seria Cristo é o cabeça de quem? Do homem. Em outras palavras, nós que somos o cabeça da nossa esposa, nós não temos a liberdade de simplesmente fazer o que nós queremos. Nós temos alguém que dá as ordens e, além disto, alguém a quem nós temos que prestar contas. Quando eu falo com um grupo de homens como vocês sobre seu cabeça, eu gosto de enfatizar, olha, não veja simplesmente como o seu privilégio de mandar e dar ordens em casa, não. Porque, na verdade, a responsabilidade é maior. Quando, em Gênesis capítulo 3, não precisa virar para lá não, que eu quero continuar aqui em 1 Coríntios 11, mas em Gênesis capítulo 3 nós encontramos o tempo quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. E quem foi que comeu do fruto proibido primeiro? A mulher. E quem foi que Deus chamou a atenção primeiro? Adão. A serpente foi atrás da que não era o cabeça, e o homem seguiu a sua mulher, em vez de seguir a ordem do Senhor, ele seguiu ela na desobediência. Mas Deus buscou Adão primeiro, a cobrar dele a desobediência. Nós vamos dar conta a Deus por maior responsabilidade do que elas. Nesse sentido, o privilégio é delas, não é nosso. E a cada um de nós, a questão, no final de contas, é ser fiel naquilo que Deus nos deu para fazer. Nós não vamos ganhar a recompensa maior do Senhor por ser homens, não. Tanto para nós como para elas, a questão é ser fiel naquilo que Deus deu para fazer. Imagino que muitas vezes a recompensa delas vai ser maior, por negligência nossa. Mas continuando aqui, então, se Cristo é o cabeça do homem, lembrando que entre o Pai e Filho as naturezas são iguais, eu pergunto, quanto a nós e Cristo, as naturezas são iguais? Não. Aí não.
Ele é Deus e nós somos criaturas que respondem ao nosso Criador. Mas aí vamos para a parte, então, conjugal do casamento, onde diz que o homem é o cabeça da mulher. E nessa parte aí de nosso relacionamento com nossas esposas, em termos de natureza, nós somos superiores a ela em termos de natureza? Não. Nós e elas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em termos de natureza, nós somos iguais. Tanto na imagem e semelhança de Deus, como também nós somos iguais no pecado, no lado mal, né? A desobediência ao Criador. Também somos iguais a elas na questão da possibilidade da salvação. Eu falo aí possibilidade porque nem todo mundo é salvo, né? E, aliás, para compreender e viver isso aqui, o necessário é a regeneração. Nós precisamos de uma transformação de coração. Por natureza, nós pegamos uma coisa como essa, eu diria até mesmo fora da igreja, muitas vezes as pessoas já têm ouvido que o homem é para ser o cabeça. Mas é muito, muito distorcido o pensamento quanto a isto, porque o mandamento do Senhor a nós não tem nenhum lugar onde diz você tem que ser o cabeça, ou exerça a questão de cabeça. A Bíblia simplesmente relata que somos. Eu escolhi ser o cabeça da minha querida só no sentido de que eu decidi casar com ela. E na hora que eu decidi casar, automaticamente, por causa do que Deus diz, eu tinha que ser o cabeça. E nós precisamos, homens, nós precisamos aprender da palavra do Senhor como é que se exerce ser o cabeça da nossa esposa. Nós somos iguais a ela em natureza, mas cabeça, sim. E como cabeça, vá comigo a Efésios capítulo 5. E gostaria de olhar aqui em Efésios capítulo 5 um pouco, vendo aqui o que Deus diz a nós como maridos. Efésios 5 e 25, maridos, amai vossa mulher. Talvez muitos de vocês aqui teriam que dizer, o papai não amou a mamãe. Talvez foi infiel a ela. Talvez o papai abandonou você e a sua mãe. Mas homens, nós não temos nenhuma desculpa não. A Bíblia mostra como amar. E qual é o exemplo? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E quem é essa igreja? No caso, os salvos. Ele te amou, se você faz parte da sua igreja, Ele te amou porque você merecia isto, era tão bonito, tão agradável a Ele, eu vou amar isso aqui? Foi?
Não, a Bíblia diz que nós naturalmente estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto fede. Né? Além disto, a Bíblia diz em Romanos 5 que nós, por natureza, somos inimigos de Deus. E Ele deu a vida foi por inimigos. E é só assim que você precisa amar a sua esposa, ok? Não é amar ela só quando ela faz o seu prato predileto de comida, não. Isso aí, qualquer um pode se agradar disto, não é? Não, é para amar ela mesmo nas horas do conflito. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cristo tem perdoado a você os seus pecados. Você já tem os confessado a Ele, confessado a Jesus como Senhor de sua vida. Pois bem, se Ele perdoou o seu pecado, então você aprendeu dele como perdoar. E isso aí faz parte do amor, não é? É perdoar. Eu disse à minha esposa, eu acho que talvez durante o primeiro ano de casado, eu disse a ela, Eliana, eu quero que você saiba que você é o segundo amor da minha vida. Porque o primeiro é quem? É o Deus que respondeu minha oração, dando ela a mim. E eu ainda disse para ela, Eliana, eu fiz um compromisso com você. A aliança, os votos, quando eu me casei com você, e eu planejo cumprir esses votos. Inclusive, eu quero que você saiba que mesmo que seria muito ofensivo a mim, você sair adulterar com outro homem, mas debaixo da graça de Deus, eu quero que você saiba que eu fiz um compromisso com você e se você adulterar, eu ainda quero receber você de volta para cumprir os meus votos. Você pensa que com isso ela quis então sair e adulterar? Absolutamente não. Deu para ela segurança que eu, por causa de Cristo, estou disposto a perdoá-la. Eu fui perdoado por Ele. Aliás, continuo sendo, pecando contra Ele como peco. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E quero finalizar ainda com o versículo 26, e aí se tiverem alguma pergunta, para que a santificasse. O amor nunca leva a esposa a pecar. O amor santifica, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem de água pela palavra é o uso desse livro aqui. Se Ele nos criou, eu acho que Ele sabe melhor do que nós como lá deve funcionar, não é não? O Criador deve saber melhor. Muitas vezes, em orgulho, a gente ignora isso aqui. Nós precisamos estar lavando as nossas esposas com a palavra. Eu reúno com minha esposa cada dia para lermos a Bíblia juntos. De fato, a minha esposa,
era filha, eu digo era, porque o sogro faleceu, completou 1 ano agora, nessa semana. Ele era pastor. Eu casei com ela, acreditando que fosse salvo, mas ela acredita que não era ainda naquele tempo, mesmo sendo filha de pastor. Nós passamos por alguns anos bem difíceis no nosso relacionamento, mas a minha esposa acredita que Cristo salvou ela por meio do nosso culto doméstico. Antes de casar, eu já fazia isso com ela. Então, se você acha que sua esposa é muito pecadora, eu pergunto, você está cumprindo a sua parte de santificá-la? Pense bem nisto. Não vai reclamar do pecado dela se você não está fazendo a sua parte, não. Tá certo que eu entendo que ela tem a parte de responder a parte dela. Né? Só porque ouviu não significa que necessariamente põe em prática. Mas, como cabeça, a parte que especialmente nos cabe é a parte da liderança espiritual. E quantas vezes não é verdade que nós homens somos negligentes nisto? Devemos estar chorando diante do Senhor o nosso pecado de não cumprir essa responsabilidade. Pois bem, tem alguma pergunta da parte de vocês? A Bíblia fala muito mais sobre o assunto, mas pelo tempo eu quis cumprir essa... Pastor, eu tive uma experiência sobre o que o pastor está falando sobre a colocação que está escrito na Bíblia. Da seguinte forma, uma certa época, aquele que falando para Deus e irmão também, eu tive naquele dia, eu tive uma discussão com minha esposa. E aquela discussão ali foi causada mais por ela. Por eu saber que estava sendo, eu estava dentro da minha razão, porque a gente sempre dentro daquela razão, e eu achava que ela estava errada e eu estava certo, e ficou, que a gente fica aquela dureza de pedir perdão, de perdoar, aquela coisa toda. E ali eu fui dormir. Entrou a noite, eu fui dormir. Quando eu estava dormindo, aí veio um sonho. Aí no sonho uma voz dizia: cuide dela, porque ela é o vaso mais fraco. Muito bem. E ali eu me assustei assim, e ali pedi perdão de amanhecer o dia, mas foi um pouquinho difícil, viu? Foi um pouquinho difícil. Sim. Mas, pela voz que eu vi ali naquele momento ali, porque eu estava realmente engasgado, a gente fica engasgado, porque quando a gente vê uma pessoa que está errada, a gente chegar assim para me perdoa, ou pedir perdão, ou ceder, a gente é um pouquinho duro, né? Mas quando eu vi aquela voz, eu disse assim, mude dela, que ela é o vaso mais fraco. E ali, isso realmente é Deus falando com a gente. 1 Pedro 3:7 diz que ela é o vaso mais fraco e fisicamente é assim, não é? Fisicamente, as mulheres são mais fracas do que nós. Deus fez assim. E Deus nos fez mais forte fisicamente, justamente para bater nela? Nunca. Né? Para protegê-la. Né? É por isso que Deus nos fez mais forte. Deus fez as diferenças que existem. Nós vivemos num mundo que ataca a questão das diferenças. Tudo é para ser unissexo, tudo é para ser igual em tudo. Tem as coisas em que nós somos iguais e nós precisamos compreender quais são, e tem as que Deus fez diferente e nós temos um papel, uma responsabilidade diferente a cumprir. Muito obrigado. Tem alguma pergunta ou outro comentário?
Sim. Eu ia apresentar o pastor, o livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 18, que fala que todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Nesse sentido, depois da ressurreição, Jesus falou assim aos discípulos, depois da instrução aos discípulos, falou essa palavra, né? Você diz em Mateus capítulo 18 e... Não, se não me engano, 28 e 18. É a grande comissão, 28 e 18. Oh, 28 e 18. Sim. E aí a sua pergunta é o... Depois Jesus ressuscitou, ele recebeu autoridade e poder no céu e na terra. Esse versículo fala sobre isso aí. Sim. A autoridade sobre o homem, fala sobre a autoridade sobre o homem, sobre a salvação do homem. E então a sua pergunta... Não, eu quero saber se o poder que Jesus falou, Aquele que poder recebeu no céu e na terra, Sim. essa autoridade que ele tem falando sobre a salvação do homem, né? A salvação do homem. Pois bem, somente ele que pode salvar, sim. E aqui a autoridade, imediatamente depois de dizer que toda a autoridade me foi dada, ele passa então a dar uma ordem, porque a autoridade dá ordens. Né? Ele disse, e de fazer discípulos. E isso é levar o evangelho. É responsabilidade de cada seguidor de Cristo fazer discípulos. Inclusive das mulheres. Tem essa responsabilidade também. Deixa eu recomendar aqui, antes de sair, 3 livros, ok? Tem esse aqui, Exercita-te na Piedade, onde cita também na capa aqui, 1 Timóteo 4 e 8, a piedade para tudo é proveitosa. Esse é um excelente livro de Jerry Bridges. Só vamos saber, seu cabeça, que Deus quer que sejamos se nós vivermos uma vida piedosa. Especialmente para quem tem filho mais pequeno, isso aqui é um livrozinho que, em termos da arte, é muito bem feito. As figuras nesse aqui, especialmente para quem tem filho pequeno, aproveite bem o tempo instruindo os seus filhos pequenos. Os jovens também, mas menino pequeno gosta de ouvir repetir muitas vezes. Então, não pense que só porque leu uma vez já não tem que passar para outro. É bom repetir. E converse com as crianças. Pense a sério quanto a seus filhos, porque entregá-los a filhos do diabo para educá-los, vão serem educados nos caminhos do Senhor? Não. Nossa responsabilidade com pais é muito grande. Uma das coisas que eu pedi a Deus antes de casar foi que Deus me desse uma esposa que se tornasse ou que sabia ensinar bem. E ela está lá ensinando justamente porque Deus respondeu minhas orações. Mas muito do que os nossos filhos são hoje em dia, portanto, o que ela ensinou para eles, naturalmente, eu fiz o culto doméstico todo dia com eles e fiz uma parte, mas muito foi dela. E eu acho que esse livro eu recomendei a última vez, mas o Evangelho segundo Jesus, de todos os livros que eu vendo, o que mais pessoas têm dito, esse livro fez diferença na minha vida, é esse livro aqui.
E tanto importa em termos de compreender o evangelho que Jesus pregou, como também importa quanto a nos preparar, nós que seguimos a Cristo, nos preparar para saber evangelizar melhor. Mostra como Jesus evangelizou a mulher samaritana, como ele evangelizou Nicodemos e o jovem rico e assim por diante. E temos muitos outros livros lá também, mas esses são uns que falei especialmente. Devemos terminar agora? Sim. As irmãs estão concluindo lá também. Pois bem. Queria só pedir para o senhor falar um pouquinho só sobre a sua família, pastor. Quantos filhos? Bem, quantos filhos, Deus nos abençoou com 11. Só 11. São 7 homens e 4 mulheres, das quais Deus levou uma das filhas quando era bebezinha de 6 meses. Destes 10, então, que ele deixou conosco, 9 são casados, as 6 noras são brasileiras, os 3 genros, o primeiro é americano, o segundo é egípcio e o terceiro é brasileiro também. Obrigado. E anteontem, foi o dia de ação de graças, um feriado lá nos Estados Unidos. Então, todos os casados moram lá atualmente. Alguns planejam voltar para cá e para o Egito também, mas atualmente estão lá. Eu tive a oportunidade de ter um tempo na Palavra de Deus com eles por meio da internet, que facilita hoje em dia. Então, estava lá reunido quase todos os 28 netos e nós temos também 5 bisnetos. Esses são os que são vivos até agora, em 2 netos para nascer agora em janeiro, Deus permitindo também. Ok? Muito bem abençoado. Sim. Falar de família, eu sei que a família do senhor minha mãe teve 22 filhos, e meu pai também. Criou 20, inclusive eu tenho um irmão que é daqui da igreja, que é irmão, mas é irmão dele. E entre neto e bisneto já tem mais ou menos 100, mais ou menos. A minha mãe se orgulhava muito. Eu digo a minha mãe especialmente porque ela ainda viveu 14 anos depois que o Senhor levou o meu pai. Podemos então orar. As irmãs terminaram lá para a gente. Terminaram? Terminaram. Ok. Pois bem, obrigado pela boa atenção de vocês. Que Deus possa. Deixa eu finalizar em oração, tá? Ó Pai, nós temos estado juntos durante estes minutos, nos deliciando com a Tua Santa Palavra. E, ó Pai, eu sei muito bem que, por natureza, muito daquilo que o Senhor diz na Palavra vai contrário ao que nós somos e pensamos por natureza. Mas o nosso pedido aqui é que o Senhor possa usar a Palavra para moldar os nossos pensamentos. Que nós nos humilhemos diante de Ti, nunca pensando que nós sabemos melhor do que o Senhor.
Se a gente tivesse um balde de terra e uma semana toda, a gente não conseguiria fazer um gato e dar-lhe vida. E durante 6 dias, o Senhor fez o universo do nada. Nós somos tão pequenos. E nos perdoa, Senhor, de muitas vezes ignorar o que o Senhor tem dito e andar nos nossos próprios caminhos. Tendo algum aqui que ainda não conhece a Cristo salvificamente, que possa chegar ao arrependimento do seu pecado hoje à noite e passar a confiar unicamente no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, para pagar o débito que nós devemos a Deus. Débito que nós nunca poderíamos pagar, mas o Senhor pagou. Abençoe estes homens que possam fazer diferença no trabalho, em casa, na comunidade, na igreja. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.